Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education e essa é a nossa sexta aula aí do nosso curso de mecânica e na aula de hoje nós vamos fazer uma atividade para meio que contextualizar o que aprendemos até então. Nas últimas aulas nós aprendemos um pouco sobre derivada integral, a ideia dessa parte de cálculo, né? Dentro do contexto de situações físicas. Isso aonde eu utilizei um movimento retilíneo uniforme e um movimento retilíneo uniformemente variado como exemplo para a gente estar aplicando esse conteúdo de cálculo, derivada integral. Agora o que nós vamos fazer é aplicar isso num movimento que não é tão usual, como o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Seria um movimento quase que real. A ideia é a seguinte: eu tenho um barco e esse barco trabalha na travessia de pessoas para uma ilha, por exemplo. Só que a velocidade desse barco ela é descrita em duas etapas. Inicialmente, quando o barco parte do ponto A, ele parte com uma velocidade de 8 metros por segundo, ok? E aí, após 60 segundos, então vamos fazer logo o gráfico dessas informações, correto? Eu tenho a velocidade em metros por segundo e eu tenho o tempo em segundo, correto? E aí, a primeira informação que ele nos fornece é a velocidade, ela é constante, 8 metros por segundo, durante os primeiros 60 segundos. Então tá aqui, ó. Os primeiros 60 segundos, eu tenho 8 metros por segundo, aqui eu tenho 60, e aí ela vai ser constante até esse ponto. Ou seja, eu vou fragmentar a minha velocidade, porque após esses 60 segundos, o cara que guia o barco, que conduz o barco, a balsa, ele desliga o motor e aí a nossa velocidade ela cai com t ao quadrado. Onde eu tenho essa expressão aqui, onde V0 é o 8 metros por segundo e o T1 é o 60. Sabendo que V0 e T1 são constantes, então minha função velocidade ela depende do tempo aqui no denominador. Como isso é constante, o comportamento dessa função vai ser algo parecido com y igual a 1 sobre x ao quadrado. É um comportamento que decai com x ao quadrado. No caso aqui para a gente, decai com t ao quadrado. Na prática, esse tipo de função teria mais ou menos esse comportamento aqui, um decaimento com x ao quadrado. Então ali no nosso gráfico vai ser algo do tipo, ele começa aqui e ele vai decaindo com 1 sobre t ao quadrado. Bem, o que é perguntado na questão é, considerando o tempo indo de 0 até o infinito, qual é o deslocamento realizado por esse barco? Nas aulas anteriores, nós vimos que quando eu tenho o gráfico da velocidade pelo tempo, a integral da função que tiver dentro desse gráfico, ele vai ter um significado físico, que é o deslocamento. Nós vimos algo do tipo, velocidade vezes tempo é igual ao deslocamento. Velocidade vezes tempo é como se fosse base vezes altura. Eu teria aqui metro por segundo vezes segundo, corta segundo, segundo, e eu tenho aqui a unidade metro referente ao deslocamento. Então, tem um significado físico, calcular a área desse gráfico. Só que a área desse gráfico é dividida em duas etapas. Eu tenho a primeira etapa, que é simplesmente um quadrilátero, onde eu vou ter aqui um ΔS1, e eu tenho a segunda área, onde eu vou ter um ΔS2. Note que para calcular a área ΔS1, eu vou precisar simplesmente fazer base vezes altura, onde eu tiro aqui, ó, 60 vezes 8, então vou ter ΔS1 é igual a 60, que é a base, vezes a altura, que é 8, isso vai dar 6, 3, 12, 24, 48, 480 metros. Com isso eu já calculei o ΔS1. A grande questão é calcular o ΔS2. Por quê? Porque o ΔS2 não é uma figura geométrica tão simples de calcular
a área. Isso porque a gente vai precisar agora usar a integral. Como é que eu vou calcular o ΔS2? Bem, o ΔS2, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Para calcular essa área, eu preciso calcular a integral dessa função, que é o v de t. Essa função é o v de t, que foi dado para a gente, correto? Então, eu vou fazer o seguinte. ΔS2 é igual a integral, certo? Do v de t dt. Só que essa integral ela é definida. Ela começa em 60, ok? Como a gente fez o cálculo dessa área aqui, essa área ela calculou de 0 até 60. Então aqui eu fui de 0 até 60. Só que ele pede de 0 ao infinito. Ele quer o deslocamento de 0 até o infinito. Como eu já fiz de 0 até 60, essa função ela começa em 60, correto? E aí eu vou de 60 até o infinito. São as duas etapas. Uma vai de 0 a 60, a outra de 60 até o infinito. Então essa integral aqui, lembrando que para você calcular a área de uma função, a integral tem que ser definida, certo? Então essa integral aqui ela vai de 60 até o infinito. O infinito esquisito aqui. Até o infinito. Beleza. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Isso aqui, o ΔS2, vai ser igual a integral de 60 até o infinito. Quem é o v de t? V de t é v0, t1 ao quadrado sobre t quadrado. Então vai ficar v0, t1 ao quadrado sobre t quadrado dt. Como v0 e t1 são constantes, eu posso tirar da integral. Então vai ser a mesma coisa, que a integral de 60 ao infinito. Acho que eu vou escrever aqui embaixo. Então vai ficar ΔS2 é igual a integral de 60 até o infinito. Opa, acabou que eu não tirei, né? Vamos tirar da integral. Vai ficar V0 T1 ao quadrado, agora sim, a integral de 60 até o infinito de 1 sobre t quadrado. Lembrando que T1 é diferente de t. T1 é uma constante, é 60, tá? Por isso que eu tirei da integral. T não é constante, t é a variável. Então vai ficar 1 sobre t quadrado dt. Então, a gente tem que fazer essa integral. Essa integral não é tão difícil. Só para relembrar, recapitular a aula de cálculo 1, essa integral funciona como se fosse a integral de 1 sobre x dx, sobre x quadrado, né? Para eu fazer essa integral, se fosse 1 sobre x, a integral era ln de x. Essa aqui é uma daquelas padrão. Só que, no caso, é 1 sobre x quadrado. Como é que eu faço essa integral? Eu pego o x e jogo para o numerador, faço uma inversão. Quando eu faço essa inversão, o expoente muda o sinal, fica menos 2. Aí, como é que eu faço essa integral? Eu somo 1 no expoente, então vai ficar x elevado a menos 1. Pego esse valor do expoente e faço uma divisão, menos 1. Certo? Porque quando eu fizer a derivada disso aqui, a derivada cai esse menos 1, corto menos 1 com menos 1 e subtrai 1 daqui e volta a ser x menos 2. Então, a integral disso aqui é isso aqui. É x elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, a integral de t, 1 sobre t quadrado, vai ser, deixa eu trocar aqui, o ΔS2, ele vai ser V0t, V0t1 ao quadrado, certo? Aí aqui vai entrar a solução da integral. A solução da integral, como está aqui, ó, é t elevado a menos 1 sobre menos 1. Então vai ficar t elevado a menos 1 sobre menos 1. Lembrando que eu tenho que colocar os limites. Os limites, normalmente a gente escreve com uma barrinha aqui, ó, de 60 até o infinito. Não posso esquecer de colocar os limites, certo? Agora, para terminar de resolver, basta eu aplicar os limites dentro da minha solução da integral. Como é que eu aplico? É o final menos inicial. Então, vai ficar ΔS2 é igual a V0T1 ao quadrado, que multiplica, aí vou fazer aqui, ó, final, vai ficar infinito elevado a menos 1 sobre menos 1, certo?
menos, aí vai ficar inicial menos 60, certo? No caso aqui vai ficar 60, no lugar de t eu coloco 60 elevado a menos 1 sobre menos 1. Uma coisa que eu posso fazer aqui, menos 1 tem aqui, menos 1 tem aqui, eu posso tirar esse menos 1 fatorar, né? Eu tirar ele e colocar aqui, ó, menos 1. Correto? Eu não preciso escrever isso aqui assim. Só para simplificar. Bem, infinito elevado a menos 1, 1 sobre infinito dá 0. Então eu posso cortar esse aqui. Isso aqui dá 0. Note que, embora o infinito tenha entrado dentro da minha equação, a gente sempre vai aplicar, quando aparecer o infinito, a ideia de limite. Quando eu tenho infinito, vai para 0, converge para algum valor. Então aqui, ó, quando eu substituir o infinito dentro da minha integral, o infinito ele jogou aquele valor para 0. Por quê? Vai ficar infinito elevado a menos 1, 1 sobre infinito é 0. E aqui ficou outro valor, menos 60 elevado a menos 1. 60 elevado a menos 1, eu vou escrever aqui dessa maneira. 1 sobre 60. Correto? Agora, aqui eu fiquei um número negativo vezes um valor que tem um negativo aqui embaixo. Esse negativo com esse negativo vai dar positivo. E aí eu posso escrever aqui, de modo quase que terminado, que o ΔS2 vai ser igual a V0T1 ao quadrado. Esse negativo morre com esse negativo. E aqui vai ficar 1 sobre 60 vezes isso aqui, então, sobre 60. Sabendo que o T1 também tem valor 60, e aí ele está aqui 60 ao quadrado dividido por 60, eu posso cortar esse 60 com esse quadrado. Correto? Porque T1 também tem valor 60, e fica 60 vezes 60. Então, o ΔS2 final vai ser V0 vezes T1, correto? E aí, V0 vezes T1, V0 é 8, T1 é 60, então o ΔS2 vai ser 8 vezes 60, que também vai dar 480 metros. A pergunta é, quanto vale o deslocamento total? Nessa primeira parte, a gente calculou um valor de 480, e na segunda parte, que é o ΔS2, também achamos o valor de 480, então o deslocamento total é a soma dos dois, que vai dar 960. Bem, antes de terminar, vamos só analisar alguns pontos aqui. O objetivo desse conteúdo aqui, dessa aula, é vocês entenderem a aplicação. O cálculo efetivo da integral vai variar muito de qual é a função que vocês vão ter que fazer a integral e tudo mais. A meta aqui agora não é que vocês comecem a pegar várias integrais cabulosas e tente resolver, porque aí você não vai estar estudando a física, e sim vai estar estudando cálculo, ok? A ideia é você simplesmente entender a aplicação da integral. Dentro da mecânica, a gente não vai estar muito focado com colocar funções com exponenciais e ln para dificultar a sua solução. E sim, se você entendeu esse básico, tá? Nesse ponto aqui, que é o desenvolvimento da integral, é um ponto interessante para vocês reverem, refazerem algumas vezes e entenderem essa noção de infinito dentro da conta. O infinito sempre vai ou acabar com algum valor ou fazer esse valor convergir para alguma constante e tudo mais. Nunca você vai ter uma resposta infinita, senão fica sendo uma resposta trivial muitas das vezes e não vale, certo? A gente quer uma resposta mais palpável. Aqui coincidiu de dar 480, o ΔS2, juntamente igual o ΔS1 deu 480. Poderia ter dado outro valor, tá? Esse aqui foi uma extrema coincidência. Outro ponto interessante é que aqui a minha velocidade ela vai diminuindo. E por mais que isso aqui pareça ser aberto, certo? Isso aqui parece ser aberto, lá no infinito isso é fechado. Então isso aqui é uma área fechada, por isso que converge. Isso aqui não pode ter uma área infinita e na verdade o valor dessa área é realmente 480. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. O objetivo dessa aula é
aplicar o que estamos aprendendo efetivamente. Mais para frente vão ter aulas só de exercício que a gente vai estar usando, fazendo isso, aplicando isso, fazendo com relação a derivada e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de deixar o seu like, de estar comentando o que estão achando e valeu!